ao cheiro das águas. A esperança para vencer, árvore encontrar, marcado pela ainda que na terra envelheça e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para ver como árvore corado, marcado pela ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá a esperança. Boa noite, igreja. Abraço do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui, reunido com vocês, para a gente poder estar mais uma vez estudando a palavra, o Evangelho, buscando conhecimento e entendimento, mas acima de tudo buscando sempre um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o Senhor através da sua palavra. Esse é o ensinamento que Ele nos deixou e o qual nós cumprimos com muito amor, né? Então, antes da gente começar o nosso estudo, como já é nosso costume, eu vou convidar a todos e a todas para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, Senhor, aqui te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Teu Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que nos orienta e nos guia, esteja aqui conosco, direcionando a palavra e dando entendimento a todos, tanto a este que fala quanto aos que ouvem, Senhor. Que a Tua palavra entre no coração e mente de cada um e possa frutificar, produzir frutos, e que estes frutos sejam colhidos para o Teu reino. Em nome de Jesus, e para a honra e a glória dele, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém? Então eu vou convidar a todos para podermos estar abrindo nossas Bíblias. Nós vamos estar na primeira carta de João, né? 1 João. E hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2, dos versículos 12 a 17. Então, 1 João 2, 12 a 17. Está no finalzinho da vez.
versículo 12, a partir do 12. Até a qual? 18? 12 ao 18? 12 ao 17. Amém? Então eu vou fazer a leitura da palavra. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Amém? Então, irmãos, nós vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo aqui dessa primeira epístola de João. E hoje nós vamos trazer esse texto, que é um texto muito profundo do ponto de vista de exortação e também de bênçãos, que João ele traz para a igreja. Então, até o momento desse texto, João vem falando sobre a caminhada ali dos cristãos naquela época e mostrando que Deus é a luz, Deus é o caminho. Então, aqueles que estavam no pecado, aqueles que estavam ausentes da luz, eles estavam ausentes do amor e, consequentemente, ausentes da presença de Deus, da presença de Cristo. Então ele vem trazendo esse ensinamento e agora ele chega e de uma maneira muito fraternal, a gente tem que levar em consideração que João aqui, quando ele escreve esse texto, e esse texto reflete a vida pastoral de João, ele já era um senhor de idade, estava falando para a igreja, e ele se direciona àquela igreja dessa forma, de uma maneira muito fraternal, de uma maneira muito próxima, E isso mostra o apostolado mesmo dele, de João, de como que ele estava conduzindo aquele povo, como ele tinha um carinho muito grande com aqueles cristãos, e que a gente lembra, que nós já falamos aqui, que vinham vivendo um momento muito difícil, de muita perseguição, de muito sofrimento. Então João é aquele, ele se põe nessa figura assim, de como um pai, de como um protetor daqueles membros da igreja. E nesse texto, que é um texto, principalmente o versículo 12 ao 14, onde que ele usa esse tom, ele usa até um tom poético para proferir aqui bênçãos sobre a igreja. Nós vamos falar sobre essas bênçãos, são 3 bênçãos. Mas ele fala em filhinhos, ele fala para os pais dos filhinhos, então no 12 ele fala dos filhinhos, no 13 ele fala pais, ou seja, os pais ali daqueles filhinhos, e depois ele fala para os jovens. Então é uma palavra que atravessa gerações, multigeracional, transgeracional. Ele fala para todas as gerações ali daquela igreja.
Porque a gente sabe que a igreja ela é composta de crianças, jovens, adultos, idosos. Então, esse texto de João pode ser entendido, né, dessa forma, como a maioria entende, que ele está falando ali para toda a igreja, para todas as gerações da igreja, como pode também ser entendido para as gerações espirituais, né, filhinhos, aqueles que ainda estão iniciando o caminhar ali no Evangelho, no ensinamento de Cristo. Os jovens são aqueles que já têm uma certa vivência, uma certa experiência, e conforme o texto até conseguiram vencer o maligno. E os pais seriam aqueles que já têm uma caminhada maior, que já têm um conhecimento maior da palavra e que já são capazes, inclusive, de transmitir esses conhecimentos. Então, é um texto muito bonito, um texto poético, um texto bacana, e que a gente tem que receber esse texto da mesma forma como João o escreveu, né? Como um Senhor, como uma transmissão de bênção e de conhecimento, né? E é interessante que João, várias vezes, ele coloca aqui, ó, filhinhos, eu vos escrevo, pais, eu vos escrevo, jovens, eu vos escrevo. Ou seja, ele está enfatizando que aquilo que ele está trazendo para a igreja naquele momento, tanto as bênçãos como a exortação, que nós vamos trazer aqui, quando ele reforça esse sentido de que está escrevendo, é porque ele tinha a intenção realmente de deixar isso como um ensinamento, como uma palavra para ser transmitida para as futuras gerações. E glória a Deus por isso, né? Que nós tivemos essas pessoas, esses homens de Deus que registraram, escreveram toda a iluminação, né? Toda a abertura da consciência que o Espírito Santo trouxe para eles, para que a gente pudesse estar lendo aqui hoje, 2000 anos depois. Então, João, a primeira parte, né, do texto, que é do versículo 12 ao versículo 14, João ele vai estar se dirigindo ali àquela igreja, ao corpo de Cristo, e vai falar de 3 bênçãos que o Senhor Jesus concede à igreja. A primeira bênção é a que está no versículo 12, quando ele fala para os filhinhos. Ele fala, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então essa é a primeira bênção, né? Que é o perdão dos pecados para aqueles que conhecem o nome de Jesus, para aqueles que o seguem. Então, quando João fala aqui do nome, né, de Jesus, quando ele fala aqui, ó, por causa do seu nome, só fala do seu nome, mas todos aqueles sabiam que ele estava falando do nome de Jesus, ou seja, tudo aquilo que Jesus representa, tudo aquilo que Cristo, através do Evangelho, sendo enviado de Deus para salvar a humanidade, está entregando para aquelas pessoas ali, né? Essa é a dádiva maior que a gente herda, né, ao conhecer a Cristo, ao aceitar Jesus, ao buscar em Jesus a nossa salvação, o nosso conhecimento, né? Porque a gente tem uma passagem lá no livro de Isaías, que, né, quando ele estava falando para aquele povo, que era um povo que estava muito duro, que não se voltava para Deus, o povo que estava sofrendo, ele fala, mas está lá em Isaías 59:2, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, quando a gente não conhece Jesus, quando a gente está afastado de Jesus, a gente sabe que a nossa vida ela está em pecado, né? Quase que em todas as circunstâncias, porque a gente não tem essa consciência. O véu ainda não caiu, o véu ainda não foi rasgado. Nós normalmente estamos afastados, não reconhecemos a palavra, não reconhecemos o Evangelho. E muitas vezes, por
ter esse conhecimento de que estamos afastados, que estamos em pecado, isso cada vez nos afasta mais ainda de Deus, por vergonha, por culpa, ou por esses sentimentos que são inerentes ao ser humano. Então, por isso que João fala da bênção. Só que através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós recebemos essa bênção de perdão dos pecados. E a partir do momento que verdadeiramente nos entregamos a Jesus, nos entregamos ao seu Evangelho, buscamos um relacionamento com Ele, esses pecados são perdoados, não tem mais culpa, não tem mais vergonha, não tem mais motivo para não desenvolvermos esse relacionamento. Né? É o que está lá no livro de Hebreus também, 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, os corações foram aspergidos, foram lavados, foram limpos. Então toda aquela consciência de culpa, todo aquele sentimento que a gente tinha de afastamento, ele é lavado, ele é lavado mesmo com água pura, como fala aqui o texto de Hebreus. Essa água pura é a água da vida, é a água de Jesus, é a água que corre pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Então, isso é a primeira bênção que Paulo está levando para aquela igreja ali. Se antes estávamos afastados do Senhor por causa dos nossos pecados, por nossas rebeldias, por nossos desejos carnais, através do perdão fomos purificados e agora podemos ser íntimos de Deus e gozar da sua presença, da sua infinita bondade, através dessa bênção, a bênção do perdão. A segunda bênção que Paulo traz aqui no texto é a que está no versículo 13, onde ele fala para os pais: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então a bênção aqui é a bênção do conhecimento de Deus. É a bênção de termos, através da primeira bênção, que foi a remissão dos nossos pecados, ficarmos perdoados dos pecados. Agora nós temos conhecimento de Deus, a nossa consciência foi aberta, a nossa visão foi aberta, a nossa visão espiritual, a nossa consciência espiritual, e através da bênção do Senhor nós passamos a conhecê-lo. E isso, meus irmãos, esse conhecimento, ele só se dá por meio de revelação, É através da revelação. Inicialmente Deus se revelou aos homens através da sua obra, da natureza. Da maravilha da natureza, quando ainda não existia, o homem ainda não tinha uma capacidade intelectual, uma capacidade de conhecimento, ele entendia espiritualmente, ele sentia Deus através da obra da natureza. Mas depois veio a era dos profetas e depois veio a Jesus para trazer esse conhecimento, sempre deixando o Espírito de Deus entre nós. O Espírito de Deus estava com os profetas, o Espírito de Deus estava com Jesus, e Jesus, ao ressuscitar e subir aos céus, ele deixa claro que ele iria, mas deixaria conosco o seu Espírito. Então esse Espírito, o Espírito Santo, que nós oramos por ele sempre para nos dar o conhecimento, sempre para nos dar a direção, é através dele que a gente tem essa revelação, a revelação de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e através dele nós temos essa condição de estarmos junto do Pai, conhecendo. E hoje a gente conhece através do relacionamento, Não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento de ouvir falar, é um conhecimento relacional. Nós conhecemos Cristo ao andarmos com Ele, e nós andamos com Ele através do Evangelho, através do estudo da palavra, através do discernimento. Amém? E é interessante que ao falar do conhecimento,
no primeiro versículo, ao falar da primeira bênção, que é a remissão dos pecados, ele fala para os filhinhos. Por isso que a gente pode traduzir essas gerações aqui como gerações espirituais também. Os filhinhos, ou seja, aqueles que estão no início da caminhada na fé, eles têm que entender primeiro sobre a remissão dos pecados, sobre o perdão de Deus. Porque esse é o primeiro passo. Se você não tiver essa certeza, essa convicção, você fica preso num mundo de pecado, num mundo de afastamento de Deus. Então os filhinhos são aqueles que estão iniciando na fé, eles vão iniciar através, né, do entendimento do perdão dos pecados. Já a segunda bênção, que é o conhecimento de Deus, João fala para os pais, ou seja, para aqueles que já têm um entendimento mais aprofundado, um conhecimento, e João está falando, olha, então vocês já conhecem, é uma bênção, Deus já se revelou para vocês através de Cristo, então agora vamos continuar o relacionamento com Ele, vamos ficar juntos, não vamos nos afastar dele. É isso que João está falando ali para a igreja. E a terceira bênção, João fala para os jovens, que está no final do versículo 13. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Olha que interessante. Essa terceira bênção que João profere é para os jovens e é sobre a vitória sobre o maligno. Porque João sabe que aqueles jovens, né, nós temos que ter consciência ali, que ele está falando para os jovens da igreja. Os jovens da igreja e os jovens espirituais também estão, as bênçãos se aplicam tanto para a geração de idade quanto para a geração espiritual. Esses jovens, eles já passaram pela conversão, que foi através do perdão dos pecados, eles já têm ali a certeza de que eles tiveram seus pecados perdoados, mas por serem jovens, são aqueles que mais lutam contra o maligno. Nós temos que entender o maligno aqui como um mundo, né? Porque o mundo jaz no maligno, é o que Paulo está falando ali. Porque na juventude é onde o mundo ele mais tenta aqueles jovens, é onde que existem os maiores atrativos que podem levá-los para a perdição. É na flor da idade que os jovens, pelos seus desejos carnais, pelos deslumbramentos com o mundo, eles podem sucumbir, eles podem abandonar o caminho com Cristo e se entregar aos caminhos do mundo. Por isso que João traz essa bênção e enfatizando, vocês já venceram o maligno, vocês já estão no caminho com Cristo, vocês já tiveram os seus pecados perdoados, então continuem firmes. Então ele está fazendo toda essa colocação, ele está incitando ali os pais a ajudarem esses jovens, ele está falando para aqueles mais novos que eles já conheceram o caminho. Então João, de uma forma brilhante, poética, ele transmite bênçãos para toda a igreja e fazendo essa ligação entre gerações, né? Olha, pais, olha que ajudem os jovens, né? Não deixem de se perderem, a luta deles é grande, eles estão numa idade que é mais difícil, mas eles já conheceram, eles já venceram o maligno, então agora é transmitir o conhecimento, é transmitir essa relação, uma proximidade relacional, eles estarem junto de Deus, eles estarem junto de Jesus, ou seja, toda a igreja tem que estar envolvida nesse processo. Então ele profere bênçãos para toda a igreja e essas bênçãos interrelacionadas entre elas e relacionadas no caminhar da fé. Para os filhinhos, ou seja, para os bem pequenos, para os jovens e para os pais. Então toda essa poesia, toda essa bênção, João transfere para aquelas pessoas, e o que a gente imagina, eu pelo menos quando estava estudando esse texto, o que a gente fecha os olhos e pensa é João já idoso, uma pessoa já experiente, né? aquele chamam o apóstolo do amor, com todo carinho, transmitindo essas bênçãos, transmitindo esse ensinamento e convocando todas aquelas pessoas que estavam sofrendo perseguição, que estavam sofrendo com
com outras pessoas tentando tumultuar o entendimento deles, tentando colocar dentro da igreja ensinamentos errados, ensinamentos mundanos. Por isso que Paulo fala para os jovens que eles já venceram o maligno, e o maligno está no mundo, então eles precisam continuar firmes. Então o apóstolo traz todos esses ensinamentos, para quê? Para depois ele vir e trazer a exortação. Para depois ele vir e trazer, agora é hora de vocês terem cuidado. É o que ele vai falar do versículo 15 ao 17. Não se deve amar o mundo. Então vocês têm o perdão, vocês têm o conhecimento, vocês venceram o maligno, agora não deves amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E as coisas do mundo que Paulo traz aqui são as concupiscências, né, que a gente já ouviu falar, são os desejos, concupiscência e desejo. As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Então vocês já estão nesse processo, vocês já tiveram todas essas bênçãos, mas vocês têm que não amar o mundo. E a gente precisa entender muito bem isso aqui, porque o que João está falando aqui, não é que o cristão, aquela pessoa que está em Cristo, que recebeu as bênçãos, ela tem que se afastar do mundo. Ele não fala se afastar do mundo, ele fala não amar o mundo. Então muita gente acha que ser cristão não quer dizer que tem que ir para um convento, para um monastério e viver totalmente ausente. Não, nós vivemos no mundo, nós temos aqui as comodidades do mundo, nós temos aqui as coisas que o mundo nos dá para podermos viver, né? Graças a Deus, viver bem, viver com abundância de dias. Então nós temos as questões do mundo que são importantes para a nossa vida. Podemos ter posses, nós podemos ter as nossas coisas. Mas o que João fala é que nós não devemos amá-las. Ou seja, nós não devemos amá-las mais do que devemos amar a Deus. Então nós não devemos amar as concupiscências da carne, os desejos da carne, aqueles desejos que muitas vezes se traduzem em cobiça, aqueles desejos que muitas vezes se traduzem em perversão. Muitas vezes esses desejos vão se traduzir em fazer o mal a uma outra pessoa. E esses desejos da carne, muitas vezes, quando ele fala da concupiscência dos olhos, o que a gente vê não só com os olhos, não só com a visão humana, mas com a visão, né, da psique, a visão da mente, né, de desejar o que não é nosso, de querer mais do que a gente tem, ou de ter ali aquela certa cobiça do que o outro tem e eu não tenho. Todas essas formas são concupiscências. E que, se elas forem satisfeitas, levarão à soberba da vida. É você achar que é melhor do que outras pessoas porque você tem mais, ou mais posses, ou mais dinheiro, ou mais conhecimento. E aí você vai ser soberbo, você vai se achar acima das pessoas. Então é isso que João está alertando. Nós vivemos no mundo, nós estamos nesse mundo, nós somos seres viventes. Mas nós não podemos amar as coisas do mundo. Por que a gente vê tantos casos aí de pessoas que perdem os bens materiais e acabam cometendo atos deslocados, ou se matam ou matam outra pessoa por causa de bens materiais, ou às vezes mesmo por causa de relacionamento? Quantas vezes a gente vê na televisão aí os casos de feminicídio, qualquer coisa nesse sentido? Ou seja, ele perdeu uma pessoa, então aquilo ali, a vida dele acabou. Por quê? Porque ele ama mais aquela pessoa, porque ele ama mais os seus bens, ele ama mais as suas posses do que tudo. Isso que é o amor ao mundo que o apóstolo João está falando. Ele não está falando que nós não podemos ter uma pessoa amada, igual eu tenho a minha esposa, meus filhos, que eu amo muito, mas o amor de Deus tem que estar assim.
a consciência espiritual tem que estar acima disso, para que nós possamos viver em paz, mesmo quando a gente está bem com aquilo que a gente ama, ou quando a gente não tem mais aquilo que a gente ama aqui nesse mundo. Porque o amor exagerado, o amor radical para as coisas desse mundo é que podem levar à perdição. E é o que João está falando aqui. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, né, as concupiscências, não procede do Pai, mas procede do mundo. Agora o mundo passa. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O Evangelho fala isso a todo momento. Não ajunteis riqueza aqui na terra, onde a traça ou a ferrugem vai comer, mas as riquezas do céu. Então o que está no mundo é do mundo. O que foi feito pelo homem é do homem, não é de Deus. E a gente vê muitos ensinos errados dentro das igrejas em função disso. De achar que se a gente se coloca, né, como seguidor de Cristo, a gente vai ter que ser abundante nas coisas desse mundo. Não. A gente não tem que amar as coisas do mundo. A gente pode ter, mas não é uma relação direta. Eu sou cristão, então eu tenho que ter prosperidade. Eu sou cristão, eu tenho que ter posse, eu tenho que ter bem. Não. Posse, bens, prosperidade, isso é fruto do nosso trabalho como ser humano. A gente pode ter, não tem problema nenhum, a gente só não pode amar. A gente só não pode amar a ponto de que isso seja o principal ponto da nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Então esse é um texto, meus irmãos, finalizando, que todo texto, quando a gente estuda, a gente gosta de trazer as aplicações, né, para os dias de hoje. Mas o texto ele é muito claro, ele é muito atual, é um texto atemporal, é um texto que não é só para aquele momento que a igreja de Paulo estava vivenciando ali de dificuldade, é o texto que a gente traz ele para os nossos dias de hoje tranquilamente. Porque as bênçãos são as mesmas. Todos nós aqui tivemos que ser abençoados para, através, né, do Espírito Santo, voltarmos a nossa consciência para Deus, para Jesus, e termos os nossos pecados perdoados e ficarmos livres da culpa. Todos nós aqui recebemos as bênçãos de poder conhecer a Deus, e nós estamos fazendo isso sempre através dos nossos estudos, através da oração, através, né, do relacionamento direto com Jesus. Todos nós vencemos o maligno, nós sabemos disso. Como que em algum momento da nossa vida o maligno nos guiava e hoje ele já não tem mais poder nenhum sobre nós, graças a Jesus. Amém. E todos nós devemos receber a exortação que João trouxe para a igreja naquele momento, para nós não amarmos o mundo, termos muito cuidado, estarmos sempre pedindo a Deus direção, que o Espírito Santo seja sempre o nosso condutor, o nosso ajudador aqui, para que as coisas do mundo não ocupem tanto nossos corações e mentes, a ponto de que nós passemos a amá-las. Temos que ter esse cuidado, temos que entender essa questão geracional que João traz nesse texto, para que nós possamos transmitir isso para os mais jovens, né, para que nós possamos trazer aos jovens essa palavra de conhecimento, de que eles venceram o maligno, mas que eles precisam ter o conhecimento, que eles precisam ter a relação com Deus, a relação com Jesus, para que a vitória não seja uma vitória temporária, mas seja uma vitória eterna, neste mundo e no mundo que há por vir. Amém?